Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa programação de eletricidade, falando hoje sobre potencial elétrico, tá? O potencial elétrico de um ponto do campo elétrico, né? Nós vimos na última aula que toda carga elétrica ela estabelece em torno de si um campo elétrico, né? Ela gera em torno de si um campo elétrico. E que o campo elétrico ele tem um caráter vetorial, ele tem direção e sentido. É por isso que a cada ponto de um campo elétrico, nós associamos um vetor denominado de vetor campo elétrico. Então vamos supor que o vetor campo elétrico nesse ponto do campo elétrico seja esse. Para que é que serve esse vetor, professor? Ele serve para informar quais são as características da força elétrica que surge sobre uma carga colocada nesse ponto. Se eu colocar uma carga nesse ponto, se ela é positiva, vai aparecer sobre ela uma força no mesmo sentido do campo. Se ela for negativa, vai aparecer sobre ela uma força contra o campo. E se eu não colocar a carga elétrica aí, professor? Ora, então não vai aparecer força, né? Então não vai ter força porque você não colocou a carga elétrica ali. Mas nem por isso, né, nós deixamos de associar a esse ponto um vetor denominado de vetor campo elétrico. Então, esse vetor campo elétrico, ele informa a força que vai aparecer sobre uma carga colocada num ponto do campo elétrico. Ou seja, vai informar qual é a direção, qual é o sentido e qual é o módulo, tá? Hoje a gente vai ver que, assim como a cada ponto de um campo elétrico, a gente associa um vetor campo elétrico, a cada ponto de um campo elétrico, nós associamos uma grandeza escalar, que não pode ser representada por vetor, né? Que não tem direção e sentido. Essa grandeza escalar a gente chama de potencial elétrico e a gente representa pela letra V. O que é que potencial elétrico faz, professor? Potencial elétrico ele informa qual a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga deve ter, tá? Para se encontrar num determinado ponto do campo elétrico, tá? Como assim, professor? Veja, para uma carga, tá, se encontrar num determinado ponto de um campo elétrico, ela tem que ter uma certa quantidade de energia armazenada, que a gente chama de energia potencial elétrica, tá? Se ela não tiver essa energia, ela não consegue chegar naquele ponto, entende? Então, o potencial é que vai dizer, potencial daquele ponto, é quem vai dizer, tá, qual a quantidade de energia que aquela carga precisa para ser colocada naquele ponto. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Potencial elétrico de um ponto do campo elétrico, ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que para que uma carga seja colocada nesse ponto A do campo elétrico gerado por essa carga pontiforme quezão, ela tem que ter uma certa quantidade de energia, senão ela não consegue chegar aí, senão ela não consegue ser colocada aí. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma carga positiva. Então essa carga positiva, ela será repelida por essa carga geradora quezão, né? Então, espontaneamente, ela não vem para o ponto A. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar um trabalho sobre ela, tá? Isso aqui é parecido com o campo gravitacional. Imagine que eu tenho aqui a superfície da Terra. Eu sei que em torno da Terra tem um campo gravitacional, né? Então, para eu elevar esse bloco, tá, até uma certa altura desse campo gravitacional, né, colocar esse bloco nesse ponto A do campo gravitacional, eu tenho que realizar um trabalho sobre ele. Eu tenho que aplicar uma força sobre ele, né? E essa força vai deslocar esse corpo até essa altura. Então essa força realizou um trabalho, né? Seria a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que empurrar isso aqui com o dedo, tá? Tem que empurrar essa carga com o dedo até ela chegar aí, porque senão ela não chega, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Ora, quando eu levantei o bloco,
eu realizei um trabalho sobre ele, porque eu apliquei uma força no bloco e essa força deslocou o bloco. Então, ao realizar trabalho, uma certa quantidade de energia é transferida. Sempre que uma força realiza trabalho, uma certa quantidade de energia é transferida. Só que quando ela é transferida de um corpo para o outro, normalmente ela é transformada de uma modalidade em outra modalidade. Aqui no caso, quando eu puxo o bloco para cima, tá? Eu gasto uma certa quantidade de energia potencial química que eu obtive através dos alimentos, né? E essa energia potencial química, ela fica armazenada no bloco na forma de energia potencial gravitacional, que é uma energia que um corpo precisa ter para chegar nesse ponto A. É a mesma coisa dessa carga, ó. Quando eu desloco essa carga, né, eu realizo um trabalho. Então eu gasto energia potencial química. Essa energia potencial, uma parte dela é transferida para a carga. Só que a carga armazena essa energia na forma de energia potencial elétrica, tá? Então, para uma carga ocupar essa posição do campo elétrico, ó, ela tem que ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Agora, se ligue que quem dá essa energia para a carga não é o campo elétrico, tá? É quem realizou um trabalho sobre ela, tá? Então, toda vez que uma carga é colocada num ponto de um campo elétrico, ela tem que ter, tá, uma certa quantidade de energia potencial elétrica para ocupar aquela posição, tá? Então, como é que a gente calcula essa energia? Ora, primeiro, essa energia ela é calculada por K, Qzão, Qzinho sobre D, tá? Porque ela depende do meio, ela depende das cargas e depende da distância. Quanto mais próximo eu quiser colocar essa carga Qzinho da carga Qzão, maior é o trabalho que eu vou realizar, né? Mais energia eu vou gastar, mais energia potencial a carga deve ter, né? Então, quanto menor for a distância, maior a energia potencial. É por isso que a distância aparece aí no denominador. Quanto maior D, menor a energia potencial, tá? E quanto maior forem as cargas, né, maior é a força de repulsão entre elas. Então, mais energia, né, eu tenho que gastar para colocar a carga ali. Então, mais energia a carga armazena. Tá? É por isso que a energia potencial é dada por essa expressão. Tá? Agora, lembrando que energia potencial, que uma grandeza A é diretamente proporcional a outra grandeza B, tá? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Mas a divisão entre elas sempre tem um valor constante, né? Então, toda vez que duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso escrever que uma grandeza é uma constante vezes a outra, né? Uma constante que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, aqui no caso, você perceba que essa relação aqui ela é constante nesse ponto A, né? K é constante, Q é constante, e para esse ponto A, o D também é constante. Essa relação a gente diz que é o potencial elétrico do ponto A, tá? A gente vai falar sobre isso. Então veja, se a carga for colocada nesse ponto, ela tem que ter energia potencial elétrica para isso, né? Armazenada. Mas esse ponto do campo elétrico ele tem um potencial, né? A energia potencial que a carga vai adquirir é o potencial desse ponto vezes a carga, tá? É por isso que eu posso escrever que o potencial é, se você tirar aqui da segunda fórmula, ó, energia potencial sobre a carga. Ou seja, energia potencial que a carga Qzinho adquire é diretamente proporcional à carga, né? E essa constante de proporcionalidade é o potencial do ponto onde a carga foi colocada, tá? Veja, tanto a energia como a carga são grandezas escalares. Então, o potencial também é uma grandeza escalar, tá? Outra coisa, a energia é dada em joule, né? No sistema internacional. A carga é dada em coulomb. Então, o potencial é dado em joule por coulomb.
Isso a gente chama de quê, professor? De volt. Volt é joule por coulomb, tá? Então entenda, tá? Todo ponto de um campo elétrico, a qualquer ponto de um campo elétrico, eu associo uma grandeza escalar que eu chamo de potencial elétrico. Esse potencial elétrico é o quê, professor? É uma grandeza que vai apenas informar qual é a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga deve ter para ocupar aquele ponto, né? Para ficar naquele ponto. Tá certo isso? Ou passar por aquele ponto. Ok? Então, o potencial ele só serve para isso, para informar a energia potencial que uma carga adquire quando colocada num ponto de um campo elétrico. Tranquilo? E perceba também que o potencial ele também pode ser dado porque K quesão sobre D. Isso significa dizer o que, professor? Essa segunda forma, que o potencial elétrico do ponto ele só depende de quesão, da carga geradora. Ele não depende de quezinho, né? Entende? Então, se eu colocar qualquer carga nesse ponto, o potencial desse ponto não vai se alterar. Tranquilo? Vai continuar sendo o mesmo. Ok? É por isso que a cada ponto de um campo elétrico nós associamos, né, uma grandeza escalar chamada de potencial elétrico. Ok? Então é isso, a gente vai resolver mais, ou seja, questões envolvendo isso para a gente entender melhor o conceito de potencial, tá? Mas a gente vai fazer isso em outro vídeo, para que esse vídeo ele não fique muito extenso, ok? Então até lá, pessoal, um abraço.